Salve, salve, Bios Máfia! Sejam muito bem-vindos a mais um Bioscast Brasil, seu podcast sobre Búfalo Bicho em português. Estamos chegando para mais um episódio para completar a nossa série, conhecendo os nossos adversários, né? E não tinha como ser diferente. O último episódio terá a nossa gloriosa divisão, a nossa gloriosa AFC East, nossa gloriosa AFC Leste, né? Miami Dolphins, Patriots, New York Jets. A gente vai conversar sobre isso hoje. Antes de começar, eu queria pedir para vocês deixarem o like no vídeo, que vai ajudar muito. Se inscreverem no canal também, que, cara, vai agregar muito no nosso programa. Comentar o que você achou e não se esqueça de nos seguir no Spotify. Também você nos encontra com o Bioscast Brasil e no Instagram, o arroba blog dos bios, e vai ajudar muito na nossa divulgação. Para o programa de hoje, mais uma vez recebendo aqui meu parceiro Eric Henrique. Tudo certo, Eric? Tudo certo, Celhão. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aí falar da nossa queridíssima divisão e as nossas expectativas e as expectativas dos nossos adversários. Aí vamos ouvir bastante sobre o Dolphins e bora lá falar de Bills e falar dos nossos concorrentes hoje. É isso. Mais uma vez, aqui no nosso podcast, meu parceiro Lucas Quirino, no Fins Verso, para falar sobre o seu Miami Dolphins e dar sobre seus pitacos sobre a divisão. Mais uma vez, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite, Lucas. Estamos juntos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Estou honrado de estar aqui mais uma vez. E bora para cima, vamos comentar sobre essa divisão que tem dono até o momento. Parei com isso. Ele sempre nessa história de querer jogar o favoritismo pra cá. Mas eu não caio nessa. É uma divisão dura, complicada, e não tem jeito melhor de começar do que falando sobre o próprio Miami Dolphins do Lucas, que, cara, teve algumas mudanças, né, no elenco, mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria puxar um assunto que eu vejo muito rolando aí na mídia e tudo mais, tanto na americana quanto na brasileira, que é em relação a como está o posto do nosso glorioso Mike McDaniel, né, o head coach da equipe, que, quando ele chegou, ele foi uma espécie de furacão na liga, né? Chegou voando e tudo mais. E aí, depois começou uma desconfiança em relação a ele, né? E tal. E ano passado já teve muitas críticas. E aí, esse ano, eu tô vendo que tem muita gente que tá falando sobre a batata dele tá assando, né? Sobre a costa tá esquentando e tudo mais. Que ele pode estar na berlinda e tal. Mas, eu queria saber de ti, o Lucas, o McDaniels, ele tá realmente ameaçado se ele não fizer uma boa temporada, ou não digo nem uma boa temporada, a responder o que se espera dos Dolphins para essa temporada, ou é só um papo mais de imprensa mesmo, tentando criar ali uma pressão, sabe, acerca da posição de head coach do time? Cara, na minha visão, ele tá assim. Primeiramente, porque a última temporada foi muito aquém do esperado. A gente tem uma expectativa grande para 2024 e o time caiu com a cara no chão. E o dono, Stephen Ross, deu a entender que esse ano tem que mostrar algo, ou então vai rodar. Ele, no final de uma temporada, ele fez uma nota bem dura, postou no Instagram do time, nas mídias sociais do time, falando que, eu dou mais uma chance, vou permanecer com o GM Chris Grier, com o McDaniel, mas tem que ter alguma mudança, não vou aceitar mais o status quo atual do time, que é a mediocridade ali. Então, eu entendo que tá assando sim, porém a minha opinião pessoal é que não deveria, porque não é fácil encontrar treinador da NFL, não é fácil, e
embora o Mike McDaniel seja um treinador de primeira viagem, seja um cara meio cru, ele tem muito potencial e eu não abriria a mão disso por conta de uma temporada ruim, caso esse ano isso se concretize. Até porque o pessoal que acompanha muito Paulo Antunes vai achar que é horrível, que o time é o Browns, que é o apocalipse, mas se você parar para analisar objetivamente, das 3 temporadas com o Mike McDaniel, fomos para os playoffs em 2, uma em jogo com o QB reserva quase conseguiu ganhar do Bills, perdeu assim, ali por 3 pontos, se eu não me engano, com o Skylar Thompson. Na outra temporada, beleza, perdeu para o Chiefs, no jogo mais frio da história. E na última temporada, tudo bem que o time caiu com a cara no chão, mas uma parte grande da parcela disso foi por fato do Tua ter se machucado bastante e o time ter jogado com o Tim Boyle, que é um quarterback que tem quase o dobro de interceptações do que TDs. Então, eu acho que foi mais um ponto fora da curva do que o trabalho do Mike McDaniel refletia. Mas, se for para responder a sua questão de forma objetiva, sim, tá assando a batata dele. Curioso, né? Porque ele é o cara que trouxe uma pegada diferente, né, recentemente para a equipe, né? Então, às vezes eu fico pensando no que eles esperam que eu corra, sabe? Se eles acham que não existe pedras no caminho de um treinador, sabe? Que não deixem ele seguir da melhor forma, sabe? Acham que o trabalho é completamente linear sempre e, cara, todo mundo sabe que ganhar na NFL já é difícil, né? Então, quando vai acumulando problemas, é mais difícil ainda. Mas, bom, o McDaniels, então, pra ti tá com a batata assando, mas não deveria, né? Então, vamos ver aí como é o desempenho dele nessa temporada, que é uma temporada de algumas mudanças, né, no Miami Dolphins. Eu acho até curioso, porque fazendo a pesquisa aqui, né, sobre quem saiu e quem chegou nos Dolphins, tem um nome que eu sempre vejo citado, e, cara, ele só tá citado por causa do nome. E o Lucas pode me confirmar ou me dizer aqui se ele realmente vai fazer falta ou não, que é o Jordan Poyer. Sempre quando tem saídas, eles colocam Jordan Poyer aqui como se fosse uma grande saída, como se fosse fazer uma grande falta, muito parecido com o que aconteceu quando ele saiu daqui de Buffalo, que rolou toda uma pegada de dele ser insubstituível, que, cara, não é um fato verídico. E aí, pô, não vai fazer falta o Poyer, né, velho? Posso? Tô liberado pra ser bem sincero. À vontade. Vamos lá. Veio com uma expectativa muito grande de, nossa, realmente, Jordan Poyer tinha o seu nome, né? Chegou aqui, vagabundo de marca maior, sinceramente. Sinceramente, eu já estava com a teoria que ele era um agente duplo, porque não tinha condições. Eu também, e recentemente ele deu uma declaração que eu fiquei, meu Deus do céu, não é possível. Ele falou recentemente, acho que foi na coletiva de retorno ao Bills, ele falou, não, tava lá, mas minha cabeça tava aqui. Como é que a pessoa fala um negócio desse? Ele confessou, não, tava em Miami, mas minha cabeça tava no Buffalo Bills. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não jogou nada aqui, nada. Foi horrível, horrível. As únicas jogadas memoráveis dele. Perdeu o jogo contra o Bills, com aquela jogada que matou o Keon Coleman. E depois tem um field goal. Essas jardas também é complicado. Mas enfim, matou o Keon Coleman. E aqui ele lesionou o Jalen Phillips. Ele foi deu um tackle que nem um maluco, deu no joelho de Jalen Phillips. Então tá aí o saldo. Tanto que eu vi muita gente reclamando nos comentários da torcida do Bills, falando, ele machucou o Keon Coleman.
E a torcida do Dolphins, ele machucou o jogador do nosso time, do nosso próprio time. Não faz falta, sinceramente, e eu tô surpreso que ele voltou pro Bills. Eu acho que ele vai voltar no máximo num papel de mentoria, assim, de passar a ideia para a próxima geração, porque eu acho que em campo ele não tem muito a entregar, não. E, cara, é aquela história, né? Eu só não acho que ele é... Eu não falo que ele era agente duplo, porque, pô, como tu falou mesmo, ele tentou matar o Coleman, né? Ele foi uma tentativa de homicídio em campo, o Coleman ficou semanas fora pela esse excesso de força no nosso cidadão aí. Ele tá no practice squad, né? Mas, cara, duvido muito que ele veja campo com facilidade aqui nessa... Acho que é muito parecido com o Micah Hyde, né? Ano passado, Eric. Que o Micah Hyde veio, né, no fim da temporada, mas só para compor ali no practice squad. Mas seguindo as saídas, né? Javon Holland saiu, foi para os Giants, Calais Campbell que é mais velho, mas pô, ele ainda tava entregando, tava dando um caldo ainda, né? E aí tem a troca principal, né, da frente aí com os Steelers, né? Que aí saiu o Jalen Ramsey, foi para os Steelers, o John Smith, e aí veio o Minkah Fitzpatrick, né? E aí junto dele também tiraram da aposentadoria o Darren Waller, né? Que, pô, é uma jogada esquisita, tenho que falar aqui. Depois o Lucas pode explicar melhor esse movimento. No draft eu fui atrás do Kenneth Grant, que o Kenneth Grant era um cara que eu gostava, eu adoraria que ele tivesse caído, tá? Adoraria. E tava um monte de mock, né, pro Bills. Nossa, um monte de mock, era ele. Impressionante. E no segundo round, né, pegou o Jonas Savainea. O Lucas pode me corrigir aqui. É difícil, é para todo mundo. Ele pode me corrigir. Mas se eu não me engano é Savainea. Nossa. Mas, pô, com essas mudanças aí, tu acredita que os Dolphins eles deram um passo atrás, ou tu acredita que eles avançaram ou continuam estáticos no mesmo lugar? Assim, vamos lá, vamos por partes. Recentemente o Greer, que é o GM do Dolphins, falou que o time passou por uma espécie de reset. Não total no elenco, mas um reset de mentalidade, que foi parar de pagar salários grandes para free agents para investir nos da casa e em draft. Aí, de certa forma, eu entendo que o time está na direção certa, mas que não necessariamente está mais forte que o ano passado. E sim que deu um passo em, sei lá, corrigir, digamos assim, o curso e se fortalecer para os próximos anos. Então, eu entendo que no longo prazo é uma medida boa, um remédio que era necessário, e eu não acho que o time vai decair, mas eu também não acho que houve um grande avanço. Mas vamos lá, sobre as saídas. O John Smith pode surpreender muita gente de fora, porque teve um ano espetacular, teve um ano, deixa eu puxar aqui as jardas, ele bateu ano passado 884 jardas, muito para um tight end de um ano fora da curva da carreira dele. Mas assim, se você for pegar o histórico completo da carreira dele, ano passado foi uma exceção completa. Foi antes, a maior marca que ele tinha alcançado era abaixo de 60 jardas. Então, assim, ele queria um salário que não condizia com o histórico dele, e o Dolphins fez bem, na minha opinião, abrir mão dele, porque ele só conseguiu essa temporada fora da curva porque o ataque inteiro deu errado. O jogo corrido colapsou com a lesão do Austin Jackson, e aí a solução que o Dolphins encontrou foi passar para o John Smith em jogadas curtas, que ele faz bem, mas que não é o ideal. Então, eu acho que o time entendeu que não é uma posição essencial para o ataque e abriu mão dele. Eu fiquei muito surpreso também do Minkah ter retornado nessa trade aí com o Ramsey também, porque é um cara que saiu aqui em termos péssimos, né, e tal, foi para os Steelers, saiu brigado com o Brian Flores na época, por não querer desempenhar um papel específico na defesa dele, e voltou para cá e tá dizendo que não, eu era imaturo,
hoje eu estou disposto a fazer o que eu não fiz na época. E, cara, foi insano, porque no dia eu fiz uma endoscopia de manhã. Aí eu fui dormir com tudo normal. Acordei assim de tarde, 1.500 mensagens no grupo. Falei, gente, o que aconteceu? Simples, não. Ramsey foi embora, Johnny Smith foi embora, Minka tá de volta. Fiquei, Minka? Ele mesmo? Certeza? Certeza? Aquele? Pois é, assim, eu acho que ele vem para agregar muito nessa secundária, uma experiência, um líder diferente do Jalen Ramsey. Um líder, né? Porque o Jalen Ramsey pode ser um talento grande, mas todo clube que ele passou, ele sabe brigar, né? Sabe brigar do Rams, sabe brigar agora do Dolphins e vai ser brigar do Steelers em algum momento. Inevitável. Muito ego. Ele tem um ego de wide receiver, basicamente. Mas aí, em relação às outras saídas, Calais Campbell, eu fiquei muito triste. Ele, de fato, mesmo sendo um cara mais velho, agregou muito na defesa no passado. Mas aí veio o Kenneth Grant, que é um cara que tem muito potencial, que você pode ver na tape dele que ele acabava fazendo trabalho sujo e que o Mason Green acabou levando muito crédito por isso. Mas eu acho que eles são prospectos de níveis muito parecidos. A questão é que o Green teve mais sexo. E outras saídas relevantes, assim, o Terron Armstead, né, que se aposentou, e agora o left tackle vai ser Patrick Poe, que é o segundo anista, tem muito potencial também, teve um camp muito bom, mas, assim, vale lembrar que a lógica da OL do Dolphins é revertida, né, já que o quarterback é canhoto. Então, o blindside, que é o right tackle, que é o Austin Jackson, não mudou. Então, nesse sentido, eu acho que tal que o time reforçou o miolo da OL. E, enfim, o grande foco dessa oficina do Dolphins foram as trincheiras, porque contra os times mais fortes ano passado, o Dolphins sofria para correr a bola, sofria para parar a corrida e sofria para entrar na endzone em goal line. Então, foi o grande foco de correção na temporada, que eu acho que, assim, vai se corrigir ao longo do tempo. Também pegaram o Oli Gordon, que é o running back mais porradeiro que faltava nesse elenco. Um cara que caiu muito longe do draft, inclusive. Ele ganhou o Doak Walker, que é o prêmio de melhor running back e tudo, em 2023. Ele teve um ano ruim e caiu muito do draft, mas acho que foi um estilo nosso. No geral, o grande foco foi as trincheiras mesmo e corrigir como fazer, o rótulo de que é um time soft, né? Pode espernear o que for, pode falar o que for, mas enquanto o time não provar em campo, vai ter que lidar com essa repercussão negativa. E eu acho que o grande foco da off-season foi refazer as trincheiras do time. Eu acho que nisso o Dolphins acertou. Interessante. Ainda é um ataque muito, muito forte, né? Se encaixar. Muita velocidade no Tyreek Hill, no Dylan Waddle, né? No A-Shane. Então, acho que ainda pode causar problemas na liga. Dentro desse contexto mesmo, né? O Dolphins foi bem parecido com o Bills, né? Na questão defensiva do draft, né? Tem só 2 jogadores aqui de ataque, que é o guard e o running back e o quarterback, né? Mas de resto é só defesa. Então, aí ano passado foi muito realmente falado sobre a linha ofensiva do Dolphins, né? Que não estava protegendo muito bem o Tua, e que isso teria que ser endereçado. Mas não foi via draft isso, né? Isso não aconteceu. Pelo que eu entendi, a comissão técnica falou, não, a gente confia nos caras que estão aqui, né? E pegaram um guard só para poder compor elenco. E aí a minha questão é realmente sobre o Tua, né? O quanto a confiança dos torcedores para o Tua e o quanto ele ainda é capaz de levar esse time, considerando que o ano passado ele sofreu bastante com lesão e que a linha ofensiva dele ainda não mudou tanto, né? Então, continua com as mesmas armas, boas armas, né? De corpo de wide receivers, excelentes running backs, mas o Tua, todo ano, tem aquela pulguinha atrás da orelha com ele com relação à lesão, né? E acabamos acompanhando mais durante a temporada o time do Dolphins, um pouco menos na off-season, e aí eu queria entender mais da visão dos torcedores, né? Como que tá o Tua nesse camp, como que ele vem para a temporada.
Vamos lá, é um assunto que sempre é muito polêmico, falar do Tua, porque a torcida do Dolphins é muito rachada nesse sentido. Tem muita gente que queria que o Quinn Ewers fosse titular, muita gente que já cansou do Tua, que não gosta mesmo, que, enfim, odeia, fala que ele é o motivo de todos os problemas do time, e tem muita gente que ama em excesso. Quando, na verdade, quando ele é saudável, ele é um QB que tem potencial de ser top 10, a questão é que a saúde dele sempre é um problema. Então, esse é um ano que eu sinto que também a batata dele está assando. Que se ele se machucar mais uma vez, eu acho que o time vai desistir dele, porque de nada adianta você ser talentoso se você não consegue ficar em campo, né? A saúde é um talento também. Sim. E, cara, sobre a OL, eu sinto que a adição de James Daniels vai agregar bastante, porque o nosso right guard ano passado tinha nível de reserva, péssimo, terrível. E o James Daniels é um cara experiente, que tá voltando de lesão, e que eu sinto que pode agregar. E também a gente pegou o Savainá no draft, que vai vir para ser titular também. E vai ser calouro, vai ter sorteios de crescimento, mas assim, já é melhor do que a gente tinha ano passado. A questão desse ano, eu acho que vai muito além do Tua, vai também a questão do jogo corrido. Porque ano passado o Dolphins estagnou no jogo aéreo, porque todo mundo jogava com 2 safeties em cima, sabia que o Dolphins, depois que o Jackson machucou, não conseguia correr. Então, vão lançar, se contentem com o que é curto, porque jogada longa não vamos ceder. E para abrir essa jogada longa, o Dolphins tem que conseguir correr com a bola. E aí, se a corrida entrar, tudo certo. Eu acho que é a tendência que o Tua tenha um ano de redenção, digamos assim. Mas, novamente, de nada adianta discutir o talento dele se ele não ficar em campo. E aí, a minha expectativa pessoal é que ele transforma o discurso dele de que eu tenho que aprender a ser um pouco mais egoísta, de não me atirar, de não botar meu corpo na linha pelo time. Tudo bem que é uma fala que, fora de contexto, parece muito errada, né? Mas a questão é que ele tinha esse impulso suicida de, vou ganhar uma jarda a mais. Ano passado, ele teve uma concussão dando uma cabeçada do Damar Hamlin. Pra quê? Já tinha ganhado first down, não precisava. E ele passou a off-season de 2023 para 2024 toda fazendo artes marciais, fez judô, fez jiu-jitsu para aprender a cair. Aí, meu amigo, você vai lá e dá uma capacetada no peito do camarada, não ajuda, né? Não ajuda. Então, para que ele fique saudável, acho que vai muito além da OL. Vai também no fato dele ser consciente de, não sou um quarterback que corre, ganhei aqui a jardinha e vou slide, acabou. Não tem para que tentar derrubar o defensor, até porque o Tua nunca teve muito esse perfil de ser um cara que corre duro, não é um QB grande, é um QB baixinho, que tem ali seu porte abaixo da média, digamos assim, para a NFL, e que tem que entender que a gente tá pagando ele para lançar, não é para correr. Tá certo. Eu avalio o Tua como um bom quarterback, né? Ele tem um passe preciso, isso todo mundo falou. E a cena, né, do Tua indo de cabeça no Damar Hamlin, acho que foi a mais comentada daquele dia, né? Porque eram os dois caras mais frágeis, teoricamente, nas duas partes mais frágeis dos dois. Foi um negócio absurdo, assim, todo mundo para o jogo, chama a ambulância, porque o Tua foi de cabeça no peito do Hamlin. Cara, foi muito engraçado a internet aquele dia. Mas assim, da minha parte, né, como torcedor rival, o meu medo é sempre as jogadas longas. E o Tua tem braço para fazer as jogadas longas, né? E com as armas que tem, só precisa mesmo ser melhor protegido, na minha opinião. E depois tem a questão do frio, né? Que é uma lenda aí, e virou aquela lenda que todo mundo, todo ano fala, esfriou, acabou o Dolphins. Isso é complicado, falar que o clima deveria influenciar, né? Que não deveria. Só sobre isso do frio rapidinho. Manda ver. Enquanto tem, assim, pode ser que influencie, pode ser que seja coincidência, pode ser também. Mas enquanto o time não for largar um jogo grande no frio, vão falar. Mesma coisa sobre o time ser soft. Enquanto não for lá e bater no peito de alguém grande, eles vão falar. E aí o time tem que saber
ou transformar isso em combustível ou isolar. Eu prefiro transformar em combustível, mas, enfim, tem que provar e até que não provem, vão continuar falando, e é isso, faz parte. E é geral já, né? Isso que é problema, tipo, lá, aqui, qualquer lugar. Não, foi a grande história do off-season. O Dolphins perdeu o treino pro Lions. Ai, meu Deus do céu, esse time é horrível, é muito soft. Aí no treino seguinte deu um pau, ninguém falou. Cara, mas é verdade, são estigmas que a liga cria, né, sobre os times. Então, cara, é inevitável essas paradas, né? O quanto justamente sobre a estigma, né? O quanto é engraçado as narrativas que vão se criando e a mesma coisa da gente, né? Ficou a estigma do 4-0 lá atrás e 0-4, né? E agora, de novo, a gente tá em 0-4 de novo, só contra o Chiefs. Então fica aquela estigma sempre. E aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Isso é complicado. E é o que você falou, né? Não gosto desse número 4, não, parceiro. A gente precisa ganhar aquele jogo para poder tirar isso aí da narrativa. Sempre eles, né? Sempre eles. Tem bastante coisa, assim, né, para falar, mano. É muita coisa. Tem duas grandes questões do Miami Dolphins em relação ao elenco, que é, primeiramente, tight ends, que agora que entrou com o John Smith, temos somente 3 do elenco titular principal nesse momento, e tem um que a gente trouxe pro practice squad, deve ser levado, que é aquele Greg Dulcich, que era do Giants, o cabeludão. Sim, ele era do Broncos, depois foi pro Giants ano passado. Isso, exatamente. Só que aí, nesse momento, o tarende 1 do time é o Darren Waller. E o Darren Waller, ele não participou de quase nada no off-season. Tipo, ele ficou fazendo condicionamento, e só agora, nessa semana, que ele foi treinar, tipo, de verdade. Então, como é que vai ser o uso dele? O quanto o time pretende usar ele já nesse domingo contra o Colts? Será que ele vai voltar bem mesmo? Será que ele está bem condicionado? Dá a entender que sim. Pelo que eu vi, nesse ano que ele ficou aposentado, ele manteve um corpo atlético, assim, o hobby dele foram dois hobbies. Ele foi crossfit, pelo que eu entendi, e rap. Gravou umas músicas aí. Inclusive, o Dolphins tem a tradição da camisa laranja, que o melhor jogador do último treino escolhe a playlist do próximo treino e usa a camisa laranja. Aí um dos jogadores, acho que foi o Etienne, meteu a música do Darren Waller para começar o treino. Da hora. Aí tem os Tyrants. Os outros não são conhecidos, né? De Julian Hill e Tanner Conner. Esse Julian Hill é um projeto pessoal do Mike McDaniel, um cara assim, acho que se eu não me engano ele foi undrafted, então foi um pick de late round, acho que foi undrafted, e que é um cara que bloqueia muito bem, mas que às vezes na ânsia de dar o bloqueio faz muita falta. Tanner Conner também é um cara que foi draftado como wide e virou tight end pelo tamanho dele, mas não é um grande bloqueador, ele tem uma vibe parecida com a do Mike Gesicki, sabe? E além da posição tight end, a grande incógnita, que eu diria, do time é a secundária, né? Porque até semana passada não tinha ninguém de nome conhecido quase. Tinha só o Jack Jones e o Mike Hilton, que foi cortado, foi surpreendente para mim. Mas aí hoje o cornerback do Dolphins é o Rasul Douglas, que eu entendo que não foi bem temporada passada, né? No Bills. Não foi, não. Foi aquela posição média, assim, né? Deixava uma bolinha aqui, fazia uma jogada ou outra, mas igual o ano retrasado, que ele foi muito bem, inclusive foi o que deu a ele o ano passado, né, de contrato. Ano passado não foi, tanto que nem consideraram renovar com ele, preferiram... Eu gostava muito dele no Packers e tal. E aí ele vai ser o cornerback 1, cornerback 2 é o Storm Duck, que é um cara que era um drafted free agent, e que fez o elenco ano passado, foi bem nos poucos snaps que teve, mas assim, ele tem uma carga de jogos muito baixa e que é um incógnito total, não dá para saber se ele vai imitar, se ele vai ser ruim. E o Nickel também vai ser um novato, quem draftou esse ano, um cara de Flórida, Jason Marshall, que nunca jogou de Nickel antes no college, mas é um corner grande assim e tal, que o Dolphins testou na pré-temporada e gostou, tipo, falou que ele sente muita vontade jogando de press e tal, que foi a posição que ele se encontrou. Tipo, 3 caras, assim, que não tem como saber como vai ser.
Será que o Russell Douglas vai voltar a ser o que ele era? Será que esse esquema favorece ele? Será que o Storm Duke vai jogar conforme a gente espera? Será que vai ser um bust? Bust é difícil, porque é um cara que é undrafted, né? Mas assim, será que ele vai corresponder à expectativa? E será que esse novato novo vai jogar bem também? Os 3 corners são... Ninguém sabe. Aí tem o Jack Jones, que tá como reserva, que é aquele cara que era do Patriots, que ele é muito 880, ou ele vai tomar um TD longo, ou ele vai interceptar. Ele é muito... Ele tem a vibe do Diggs, do irmão do Stephon Diggs. Trevon Diggs, é. Ou ele vai tomar um TD na cabeça, ou ele vai interceptar, não tem meio termo. E aí, creio que a grande esperança secundária é o Minkah. O Minkah cobrir a merda que os outros fizerem. E também que o front seven, que é o ponto forte da defesa, limite os erros da secundária, né? Que consigam pressionar rápido o suficiente. Que eu acho que é um ponto forte desse time, inclusive. Imagina, a OL tá muito bem nomeada, né? Tipo, todo mundo sabe quem são esses caras aqui da OL do Dolphins. Os caras vão pra cima. Bradley Chubb, Jalen Phillips. Só uma galera grande. Ainda tem o Judon. O Judon, né? Entrou agora. Judon, Kenneth Grant, aí, novato. E o corpo linebacker dos Dolphins também, eu digo que é muito bom. Tyrell Dodson, que era do Seahawks. Jordan Brooks, que veio também muito bem de lá. Willie Gay, que fez uma pré-temporada absurda, tá jogando muito. Eu acho que ele casa bem com esse esquema do Dolphins. E KJ Britt, que é um linebacker mais porradeiro, assim, de terceira descida e tal, para parar a corrida. Eu acho que é o grande ponto forte da defesa do Dolphins, talvez até do time, talvez mais que o ataque, inclusive. Mas aí tem que ver se a secundária não estraga tudo. É a grande incerteza do time. Torcer para... É o que o Bills também estava pensando, né? Tipo, a gente precisa pressionar mais rápido o quarterback, né? Então, o foco foi nisso, para justamente, na hora que pegar esses caras móveis, você já pressionar ele e deixar ele o mais incomodado possível, né? Inconfortável, desconfortável. Mas o Bills pegou também um corner bom no draft, né? Como é que tá a situação dele de saúde, sabem dizer? Ou... Tá no IR. Tá no IR? 4 semanas, pelo menos, fora. Entrou como injury reserve direto. Bom, na última temporada, os Dolphins terminaram com recorde 8-9 e numa casa de apostas que não me paga para fazer propaganda dela aqui, a projeção que eu estou vendo a 9-8, apenas invertendo os números. O Lucas, tu colocaria um dinheirinho nesse over-under ou tu acha que a equipe tem margem para mais? Eu já fiz essa aposta com um amigo meu do grupo do Miami Dolphins. Ele apostou que o Dolphins fica abaixo de 8. Se der 8, ele ganha. Se der 9, eu ganho. 9 para cima. E eu apostei acima. Eu acho que o Dolphins consegue pelo menos 9-8. Meu chute aí, pelo calendário que eu vejo, dá para ganhar 10 até 11, mas assim, para que a gente chegue nesse número de vitórias, tem um número grande de variáveis aí. O Tua não se machucar, o Tyreek Hill voltar a jogar no nível que a gente espera dele, que ano passado foi muito abaixo, a OL corresponder, o jogo corrido entrar, tem muitas coisas, a secundária não ser horrível. E você vai vendo que as variáveis vão se somando, né? Por isso que é tão difícil chegar no consenso sobre o recorde do Dolphins desse ano. Tem muita página do Instagram de gringa, até mesmo as grandes mídias, ESPN e tal, que estima 6 vitórias. Assim, que seria o cenário mais catastrófico. Então, tem gente que fala em 12, tem gente que fala em 6. Então, tipo, como chegar nesse consenso, sabe? É muito difícil. E é porque isso acontece quando você tem um quarterback de saúde volátil, né? Qualquer estalo, sua temporada pode acabar. Porque o Zach Wilson não vai salvar assim, com todo respeito. Eu até cheguei a ser um pouco defensor da vinda dele na temporada e tal. Falei, não, ele provou que é um cara que não tem ego lá no Broncos. Eu gostei da postura dele quando ele perdeu a batalha com o Bo Nix. Ele foi muito respeitoso, falou que quer contribuir com a carreira do Bo Nix. Fiquei, caramba, o backup perfeito aí. Só que chegou ao training camp, começou o treino, tem a Zach Wilson.
Zach Wilson perdeu um cara livre. Aí não sei o quê. Aí Zach Wilson de novo. Aí chega no jogo da pré-temporada. TD livre. O cara, na linha de 2 jardas assim, o cara vai pra esquerda no flat. Zach Wilson, que é conhecido por ter um braço grande, joga a bola no pé do cara. Não tem condições. Não tem condições. Eu quero muito que ele dê certo, mas ele não dá. Então, assim, se o Tua machucar, lascou. Por isso que é tão difícil saber como é que a gente vai. Interessante. Só para falar aqui para quem não acompanha, a casa de aposta não fala que vai ser 9-8, né? A casa de aposta fala que é 8,5. Como não tem vitória pela metade da NFL, são 9 vitórias. Empatar, como é que fica? Se empatar, fica sinistro, né? Mas tá aí a previsão do Lucas. E o Eric, vamos passar para o outro time da IFC. E, na verdade, os dois outros times eles têm algumas mudanças. E um deles, que tinha uma quantidade invejável de dinheiro nessa off-season e gastou a rodo, foi o New England Patriots, né? Que depois de um 4-13 na última temporada, tiraram o escorpião do bolso, contrataram o técnico novo, né, Mike Vrabel, chegando aí. Eu já falei várias vezes aqui no podcast e eu gosto muito do Vrabel. Eu gostava muito dele lá nos Titans, então não é uma contratação que eu gosto dos Patriots, porque ele tem grandes chances de arrumar a casa e não é algo que eu gostaria de ver. E, cara, eles tiraram o escorpião do bolso aí, trouxeram o Milton Williams, Howard Landry, Stephon Diggs, contrataram ele também, pegaram o nosso glorioso Mac Hollins, mas, cara, velho conhecido aí do Lucas também. Lenda. A verdade é a seguinte: mais um jogador para compor o bingo da IFC West. Vai para todos os times. Outro que estava aqui em Buffalo, Mike White, acho que só falta os Patriots para ele. Não tenho certeza, mas já passou pelos Dolphins, já passou pelos Jets, estava nos Bills. Mais um para conta. Aí, cara, doideira, né? As perdas dos Patriots a minha referência aqui de bom jogador que eles perderam foi o linebacker Taki, que eu até botei numa lista uma vez, que seria bacana ver em Buffalo, um cara que eu acho bacana. Como eles tiveram uma escolha tão alta no draft, né? Foram atrás do Will Campbell, né? Foram reforçar essa linha ofensiva deles, que era meio terror. Foram atrás do Trevion Henderson, Kyle Williams depois. Mas, o Eric, na tua visão aí, esse Patriots que está se reformulando aí, vai ameaçar alguma coisa aí? Pode ameaçar aí os Bills, os Dolphins, os Jets nem tanto, mas os outros dois. E, cara, hoje, né, apesar de ter minhas questões, acreditar que os Patriots podem ser um desafiante, eles ainda têm que me provar isso em campo, né? Então hoje os desafiantes seriam Bills e Dolphins, né, que seriam as equipes mais fortes da divisão. Sim. Mas tu acha aí que ele pode fazer frente para esses times, ou Eric? Assim, seguindo o hype, né, do menino Drake May, se ele se provar o que todo mundo fala, a gente vai ter um problemaço com o Patriots aí, né? Mas é aquela coisa. Eu acredito que esse ano ainda não é o ano do Patriots. Eu acho que eles vão sofrer um pouquinho aí, porque é muita gente nova, muita gente diferente, é o que você falou, né? Eles gastaram dinheiro, trouxeram bastante gente. E o Drake May, por mais que tenha jogado bem no final do ano passado, pode sofrer aquela regressão à média, né? Que sempre acontece com quarterbacks. Aconteceu com
o QB do Texans, que fugiu o nome dele agora da minha cabeça. E eu acho ainda que esse ano, eu acho que eles não vão ser o trabalho todo que tá todo mundo falando. Que, cara, eu acho que entra um pouquinho no que o Lucas comentou, né? Para os comentaristas, eles falam ali mais pelo quanto eles gostam do time na questão do over-under do que o quanto realmente isso vai acontecer, né? Tipo, tem gente que tá falando que o Patriots vai pro playoffs esse ano. Tipo, com todas essas adições e considerando que o Drake May é um excelente prospecto e tudo mais. Só que aí você tira o Dolphins da jogada, vamos dizer assim. Ele seria o último wild card, né, da temporada. Eu não acho que esse ano vai ser o ano do Patriots ainda. Eu acho que a gente vai ter muitos problemas com eles no futuro, porque eles estão draftando muito bem, eles ainda têm bastante cap, né? Então eles podem se reforçar ainda mais, e se o Drake May realmente se provar esse quarterback que todo mundo está falando, a gente vai precisar se preparar melhor aí para esse time. Mas eu acho que esse ano ainda não é. Eu também gosto bastante do coach deles, né? Ele fez um trabalho excelente, tirou leite de pedra, né? O Mike Vrabel lá no Titans, e eu acho que ele vai ter uma boa carreira no Patriots, porque é um cara de casa já, todo mundo lá gosta dele, ele foi um Patriots, então eu acho que eles vão dar bastante liberdade para ele poder trabalhar. Mas ainda acho que não vai ser esse ano. Eu tenho uma estimativa aí para o Patriots, né, de umas 7 vitórias, assim, no máximo, porque o May vai sofrer um pouquinho nessa primeira temporada inteira dele aí. Veio o Vrabel, mais uma vez, né, Josh McDaniels no comando do ataque do time, né? Uhum. Mais um ano ele que, depois de suas diversas tentativas de ser head coach e fracassarem todas, voltou para o seu time de origem ali nos Patriots. Mas, cara, existe uma conversa muito sobre isso que o Eric falou, que ao mesmo tempo em que eu vejo muita gente confiando muito nos Patriots, mas tipo, muito mesmo, e, cara, enfim, né, analistas, e cada um tem a sua visão, né, do esporte, mas também tem os que desconfiam bastante ainda. Por exemplo, aqui onde eu estou vendo as porcentagens dos over-unders, comparação, os Patriots terminaram 4-13 do ano passado, e aqui onde eu estou vendo, o Patriots está com previsão de terminar 8-9. Então, já é uma subida aí, né? Não tem segredos. Mas o Lucas, inclusive o Gonzalez, né? O Christian Gonzalez, que é um baita corner, ele tava machucado, né? Ele se machucou nos trainers e eu tenho que ver como tá a situação dele, mas ele era um diferencial nessa defesa que tende a ficar muito boa, né? É mais um treinador defensivo chegando na verdade, o único treinador ofensivo que tem na AFC Leste é o Mike McDaniel, né? Porque o resto é tudo treinador defensivo, curiosamente. Mas o que é que tu imagina desse Patriots aí nessa temporada? O Lucas, tu acredita que ele pode fazer frente para esses times, ou é isso e com calma? Opa, participação especial. Grande abraço. Dá um tchau pra galera do Bills aí. Vai embora, mulher. Fala assim, Go Bills! Eita, ele caiu? Já ele volta, mas você escutou a pergunta dele aí? Rapaz, sobre o Patriots, eu acho que eles têm um calendário meio fácil. Eu tô vendo aqui o calendário deles, eu vejo que eles podem bater 7, 8, talvez até 9 vitórias com facilidade, se eles
corresponder às expectativas. Dá para ganhar do Raiders, Steelers, ninguém sabe como é que vai ser, com esse Aaron Rodgers aí questionável, né? Meu Washington. Aí tem o Panthers, que tá um time que tá em ascensão, mas eu acho que é vencível. A gente pega a NFC South, né? Pega Panthers, pega Saints, pega Falcons, que são times vencíveis. O Giants, ninguém sabe como é que vai ser. Na semana 13, será que o Russell Wilson vai estar jogando ainda? Será que não vai ser o Jackson Dart já? E aí, depois o negócio engrossa um pouco mais, que vê os jogos além dos jogos de divisão no final, eles fecham com Bills, Ravens, Jets e Dolphins. Então, eu acho que é um time que tem ali seu teto de 9 vitórias, se tudo der muito, muito certo, mas é assim, tem que ver. As adições que eles fizeram na off-season foram boas. Stephon Diggs, né? O wide receiver 1, não sei até que ponto ele tá bom, vocês não devem gostar muito dele nesse momento, né? Lembra que você comentou do Jalen Ramsey? Diva. Mesma vibe. Aí trouxeram também Morgan Moses para ser right tackle. Trouxeram Robert Spillane, que é aquele linebacker do Raiders, né? Que era muito bom de feitas, dava muito tackle, mas não sei até que ponto ele é bom cobrindo, se ele dá muito tackle, né? E trouxeram um cara que eu acho que tá passando fora do radar da galera, mas que eu acho que vai ser uma grande adição, que é o Carlton Davis, né? Que é o cornerback, acho, do Bucks, se eu não me engano, muito bom corner, e que vai formar uma dupla muito forte com o Christian Gonzalez, que por si só já era um problema nessa defesa, já era um corner muito bom, que tem um teto altíssimo, que pode ser um dos melhores da NFL nessa temporada, caso ele esteja saudável, né? Tem que ver como é que vai ficar essa situação. Mas assim, é um time perigoso. É um time que eu não acho que vão passar o Dolphins essa temporada, mas é um time que vai dar dor de cabeça nos próximos anos. O mal sempre volta, né? É impressionante, né? A vida é cíclica. Não tem jeito, né? O mal só o Jets que não vira a página. É exatamente isso. E continua não virando, né? Mas pelo jeito, pelo caminho que está se seguindo, continua não virando. Mas a vida é cíclica e o mal está sempre rondando. E cara, caso dos Patriots, que pode estar muito mal nas piores condições, esse para mim é sempre o mais perigoso, sabe? Que é aquele time que não tem nada a perder e aí pode lascar a nossa vida, como já lascou de... Cara, absurdo, né? A gente levou um game winner, né? Do glorioso... Caramba, velho, esqueci o nome do ex-quarterback do Mac, tá nos Jaguars. Mac Jones. Mac Jones, caraca, quase que não vem o nome dele na cabeça. Enfim, cara, mas quase 100 jardas aí, os caras fizeram TD, porque, meu amigo, um time que não tem nada a perder é um perigo. E aí, é isso, pô, como eu falei, aqui over 7,5, né? Ainda não é o suficiente para pegar um playoffs, por exemplo, mas já mostra que as casas de aposta estão confiantes em relação à situação dos Patriots. E eu acredito que essa defesa pode dar problemas pra gente. Mas é aquela história, né? Tem muito jogador chegando e tudo mais, e tem que ver como é que esses caras se entrosam, se encaixam, se da liga, né? Todas essas coisas são complementares no esporte, né? Não tem como fugir disso. Então, ainda acredito que os Patriots possam retornar aí nessa temporada, mas apesar de achar que pode ser o desafiante, de uns tempos para cá tenho acreditado um pouco menos neles. Mas, pô, falando em time que tá mudando, a gente não pode deixar de falar de quem aceitou a condição de que não deu certo, que foi o New York Jets. O plano Aaron Rodgers, e a win fracassou miseravelmente.
Então, Foi péssimo. cara, começaram a soltar a galera, cara, começaram a pegar a rapaziada mais em conta e estão montando time para essa temporada. Então, por exemplo, Devante Adams vazou, Kinlaw vazou, CJ Mosley vazou, Hassan Reddick não tá mais, Aaron Rodgers, DJ Reed. Então, assim, são nomes que estavam ali no centro da equipe, né? Faziam parte, eram grandes nomes da equipe, né? E aí, quem é que vem? Vem Justin Fields, vem André Cisco, vem Josh Reynolds, wide receiver, tá ligado? Aí eles vão lá no draft e eu gosto do draft deles, tá? Pegam o Armand Membo, né? Era um cara que eu acho bem legal. Mason Taylor, Azarelli Thomas. Doeu. Ver o Mason Taylor indo pro Jets, doeu. Filho do Jason Taylor e do Dolphins. Uhum. Tá doido pra que ele caísse no Dolphins e vai logo pro Jets. Tanto time pra ir, 31 outros times e vai logo pro Jets. Tu tem que encarar que ele é um agente filtrado do pai, tá ligado? é o grande ponto. Mas, cara, não tem jeito, né? Se meteram num rebuild. Aqui onde eu tô vendo, aqui, ó, os Jets terminaram na temporada passada 5-12, num fracasso monumental. E aqui o over é 5,5, ou seja, estão planejando estão vendo ali um 6-11. E para esse Jets, eu acho que é possível, sabe? Porque assim, tem alguns nomes lá, ainda tem gente para ajudar, né? Querendo ou não, Garrett Wilson tá lá ainda, pode ajudar muito o Justin Fields. O Justin Fields, eu acho que ele é um pouco rebaixado de qualidade, mas assim, porque ele tinha um time horrível em Chicago, e aí ele joga um pouquinho só nos Steelers, né, e é bancado pelo Russell Wilson. Aí aqui ele vai ter oportunidade de jogar a bola pro Garrett Wilson, né? Tem o Bruce Hall do lado dele também, correndo com a bola. Trouxeram proteção para a linha ofensiva dele, né? Mason Taylor, Membo. Então, cara, é um time que tá se ajustando, né? Para a nova realidade. Entender o que se pedia, né? O que mais tem na liga é time que tá todo lascado, né? Que vê que o projeto não dá certo e ao invés de largar de vez, fica postergando, né? E aí vive eternamente nesse ciclo de fracasso, né? Mas aí, pô, defensivamente, William Williams, né? Sauce Gardner. Então, assim, cara, tem nomes para ajudar, mas é uma temporada de reconstrução, né? Aaron Glenn chegando no comando do time, ex-coordenador defensivo dos Lions. Então, esse é outro time que tem muito a se construir essa temporada, né? É isso, né, o Lucas? Não tem outra palavra para os Jets que não seja reconstrução, né? E é a reconstrução que vai além do elenco, é a reconstrução institucional mesmo, né? Porque trocaram, além do treinador, trocaram o GM, trouxeram, não lembro o nome do GM, mas trouxeram um GM novo, que tem uma visão nova, consequentemente, e trouxeram Aaron Glenn, que é um cara que vem de Detroit, tem essa linha mais casca grossa, e que, enfim, pode impactar positivamente o Jets, e tentou esse all-in aí com o Aaron Rodgers, que tem se provado um verdadeiro câncer no vestiário dos times. Inclusive, ainda ficou o remanescente dele, deixou o parça dele, Alan Lazar, para trás. Alan Lazar ficou para trás. Ainda não conseguiu levar para os Steelers. Em breve nos Steelers aí. A defesa é boa, tem bons linebackers, Jamie Sherwood é bom, Quincy Williams é bom, André Cisco sempre gostei. Enfim, tem uns nomes aí decentes e que, enfim, pode trazer alguma dor de cabeça nos confrontos divisionais,
talvez até no segundo jogo, assim, onde eles vão ter uma noção melhor de como cada time joga, pode roubar algum jogo aí, mas ainda acho que é um time que está abaixo dos demais da divisão, e que falta aquele a mais, sabe? Falta um quarterback, por exemplo. Eu acho que Justin Fields, por mais que eu tenha torcido para que ele no passado tivesse o desempenho que se esperava dele, acho que ele não vai conseguir. Acho que é um cara que tem questões de processamento de jogo que ele não consegue se sobrepor. É um cara que você vai ver as jogadas, ele é muito do tipo, olhou a primeira leitura, não tem ninguém check down, ou então corre com a bola. Não é um cara que vai passando pelas progressões, enfim, uma jogada que demora mais a desenvolver, geralmente não dá certo com ele. Então, acho que ele limita o teto do Jets. Se fosse o quarterback decente, talvez o time poderia ter o mesmo glamour que o Patriots está tendo agora, mas como não tem um quarterback que eleva esse time, então eu acho que esse teto de 6 vitórias é razoável. A questão são os próximos anos, quando de fato o GM novo do time vai conseguir botar a visão dele. Talvez seja um time a se observar, mas por enquanto é um time mais para esse ano, é mais para eles verem o que precisa ser melhorado, o que está bom já, enfim. É um diagnóstico esse ano, eu diria assim, esse primeiro ano do Aaron Glenn. Sim, só uma menção rápida, que a gente estava falando do Patriots, vale mencionar que cortaram o Jabril Peppers nessa semana, um movimento meio surpreendente, e enfim, aquele Jamal Bentley, que era o linebacker, comentou dizendo que era loucura, que quando o torcedor perguntou, você não acha que foi por conta do esquema? Aí ele respondeu, que esquema é esse que não consegue favorecer um dos maiores safeties da liga? Eu fiquei, eita, climão. Bom que pegue fogo. Clima gostoso. E o Vrabel tem, né, esse histórico de ter atrito com o jogador, né? Então vamos ver. É algo a se observar, porque ele chegou cortando os caras aí meio inesperado. Bancou o Kyle Duggar também, que é um safety importante no elenco. Então vamos ver até que ponto essa imposição dele não pode bagunçar as coisas. Já dá pra ver que como que é o nome do Donald Kraft, né? Alguma coisa Kraft, esqueci o primeiro nome dele. Robert Kraft. Ele gosta do Vrabel, né? Nesse sentido, né? Deu pra ele a carta branca aí, ó. Faz aí o que você quiser. Inclusive, Jabril Peppers, a fanbase do Bills levantou o nome dele no Twitter lá. Gente, e aí, o que vocês acham? Porque nosso corpo de safety está mais ou menos dividido as opiniões. E aí todo mundo, você acha que vale a pena? Não sei o quê. Bom, não sei. Mas é um corte estranho, né? Vale lembrar que o Patriots vai estar pagando para ele jogar em outro time, então talvez valha a pena só pelo preço. Com certeza, era um nome que eu, se pudesse, buscaria. Mas, cara, aliás, esses dois safeties dos Patriots aí, tanto ele quanto o Duggar, que se eu não estou enganado, ele era free agent agora e renovou com os Patriots. Ou ele era free agent na temporada passada, algo assim. E alguma dessas free agents eu queria ele em Buffalo. E nenhuma foi possível. Eu já visto que ele renovou, né? Mas, voltando aos Jets, o Eric, como o Lucas muito bem citou, os Jets trocaram de GM, né? E muitas vezes, quando troca de GM, o trabalho inicial, né, precisa de uma ponte, né? E aparentemente o Justin Fields foi escolhido para ser esse QB ponte, né? A não ser que ele tenha um desempenho absurdamente elevado, né? Ele deve ser esse QB ponte da equipe, né? Mas fora disso, segue muito esse caminho, né? Dos Jets tentarem se reconstruir, tentarem uma vida nova aí, porque depois dos fracassos monumentais que foram, até porque contrataram o Aaron Rodgers, ele se machuca. Aí a temporada já foi um fracasso. E aí ele volta e joga muito mal. A temporada seguinte também foi um fracasso. Então assim, meu amigo, fracasso atrás de fracasso. O único time, né, até hoje, no século XX, que não jogou uma partida de playoff, se eu não me engano, né? Ou jogou e ganhou, algo assim, né?
É o time que tá mais tempo sem ganhar o jogo de playoffs é o Miami Dolphins, tá? E Esse título é nosso. Não confunda as coisas. Mas o então Jets é o time que tá confundir mais os tempo sem times. ir para os playoffs. Sem ir para os playoffs. São Sem ir 14 para anos, os se eu não me engano. playoffs. Inclusive, Foi era uma disputa, né? Jets e Knicks, para ver quem de Nova York ia primeiro, né? E o Knicks conseguiu chegar. foi inclusive com o Mark Sanchez, né? Que teve uma lendária jogada lá. Então, confundir os times. E na verdade eu confundia, era estatística, né? Não é mais tempo sem. Enfim, confundi. Mas de qualquer forma, eles continuam nessa pegada, né? Buscando esse sonho, mas tá mais longe dessa vez, né? Tá mais difícil, né, velho? Cara, você falou aí, né, do Justin Fields ser um quarterback ponte, né? Aqui no interior de São Paulo, dependendo da ponte, a gente chama ela de pinguela, que é só um pedaço de madeira para você atravessar um córrego, alguma coisa assim. Então, o Justin Fields está mais para uma pinguela aí, e o pessoal já está até falando que provavelmente o Jets arrume algum quarterback no meio da temporada, porque o Tyrod Taylor tá lá, né? Nosso querido Tyrod Taylor, amado pelos Bills. E ele não vai assumir esse time. E tinha gente falando do Tanner McGee, né? Do reserva ali do Philadelphia Eagles, que jogou muito bem a pré-temporada. O pessoal gostava dele, então bastante gente jogando ele para cima. Eu tenho um pouco de dó da fanbase do Jets, assim, no sentido de que eles têm um bom time em nomes, né? Ano passado era um excelente time em nomes, esse ano continuam os mesmos nomes, principalmente defensivos. Eles gastaram muito capital de draft em boas picks, caras bem conceituados, e seguindo aí o que o Lucas fez antes, né, com o Patriots, eu faço aqui com o Jets, né, analisando como que tá a temporada deles, né, o schedule deles, e o deles está pior do que o do Patriots, né, apesar da gente enfrentar as mesmas divisões, só que eles tiveram azar de, por exemplo, o Tampa Bay, vão pegar ali já no começo da temporada Steelers e Buffalo, ou seja, 3 pedradas no começo. Aí Miami e Dallas. Dallas a gente não sabe como vai estar, né? Talvez seja o único jogo que eles possam ganhar. Aí Denver, todo mundo falando bem de Denver, que realmente pode ir esse ano para pré-temporada, para off-season. E aí Carolina, Cincinnati, Cleveland, então é só pancada uma atrás da outra, times se reerguendo, times querendo se provar, principalmente o Bengals aqui antes da bye week deles. Eles podem facilmente chegar na bye week com 2 vitórias e só derrotas, né? São 6 aqui, 6 derrotas. Então vai ser uma temporada bem complicada para esse Jets. Mas ainda assim, de novo, eu fico com pena no roster que eles têm, né? Eles têm bons nomes, têm bons jogadores, principalmente na defesa, caras ali que, puxa vida, fariam uma diferença gigantesca no nosso time, né? No Bills ou até mesmo no Dolphins. Você considerar ali o Quincy Williams, que jogou pra caramba no passado, tipo, pô, é um cara que eu falava assim, vem pro Bills. Então, eu acho que essa ponte aí do quarterback vai demorar um pouco pro Jets, mas eu gosto do Aaron Glenn, eu gosto muito do defensive coach que ele é, né? Tipo, ele é um cara que arrumou a casa lá no Lions, e eu acho que ele vai fazer esse papel aí. Eu acho que mais ele do que o quarterback, na questão de arrumar a casa primeiro, vamos acertar essa defesa, vamos tentar dar trabalho para os caras, e depois a gente foca aí no ataque, no que a gente pode fazer. Porque os Jets provavelmente vão ter boas picks no ano que vem, e a reconstrução, né, com um novo GM, aquele fato novo que todo mundo chama, né, pode fazer a diferença nos próximos anos. Mas não dá para falar que o Justin Fields é a resposta para esse Jets. Nunca foi, não vai ser agora, eu acho. Vai ser entretenimento pra gente. Ano que vem é uma classe considerada forte de quarterback, né? Uma boa classe de quarterback. É um bom ano pro Jets fazer essa escolha. E talvez o Dolphins, dependendo de como fosse a temporada.
Cara, e aí fica a questão, né? Porque o elenco do Jets está mais próximo de fazer um tanque desse do que o dos Dolphins, né? Mas e aí? Se eu fosse, assim, primeiro que se eu fosse GM e que fosse por um tanque, eu nem contrataria o Fields, tá ligado? Ficaria no Taylor, que tá bom, tá ligado? Vou pagar um quarterback mais caro pra quê? E aí, cara, ele que ainda pode me dar uma possibilidade extra de ganhar correndo com a bola, o Taylor não vai me dar essa possibilidade extra, sabe? Então, assim, as chances deles estancarem são maiores, mas sei lá também, às vezes essa história de tanque, não sei até que ponto é real, sabe? Até que ponto os times perdem por querer mesmo. Às vezes a maioria é só incompetente mesmo e a gente tenta criar explicações para a incompetência dos outros. Mas, no fim das contas, de novo, né? Um time que vem fazendo força para conseguir se dar bem na temporada e não anda, né? Vai ser bem curioso se depois de todas essas saídas eles conseguirem fazer uma temporada melhorzinha. Vai ser no mínimo engraçado. Vai ser bem curioso. Seria uma testada de culpa para muita gente, né? No fim das contas, de jogador a diretora, GM, né? Então seria um momento constrangedor para muita gente, enfim, feliz para torcedor do Jets. O senhor Aaron Rodgers também, né? Com 100%, né? 100%. Inclusive virou um grande meme, né? Aquela saída dele do túnel com a bandeira dos Estados Unidos, o estádio todo iluminado. A grande quebra de expectativa, né? Geral vendo aquele jogo no primeiro drive, meu Deus, já. Segundo snap, né? Alguma coisa assim. Acho que foi tipo a segunda tipo de passe, pum, estourou o Aquiles. Loucura. Aquilo ali foi. 100%. Aaron Rodgers, que inclusive não usa fone de ouvido sem fio. Ok. A gente perdeu aquele jogo, né, Célio? A gente, eu acho que perdeu, velho. A gente perdeu aquele jogo. Com o Zach Wilson no comando. Wilson. Eu falo, rapaz, quando o time não tem nada a perder, é pior, pô. E aí entra o instinto do jogador, né? Vamos ganhar para honrar essa partida que era para ser do Rodgers e ele saiu machucado e tudo mais, toda essa historinha. E aí a gente se lasca. Show de bola. Mas é isso aí, não tem jeito. Faz parte da vida. Mas os senhores têm mais algum comentário a fazer sobre os Jets, sobre os Patriots ou sobre os Dolphins? A divisão tá na mão dos Bills. Eu acho que é unânime isso, todo mundo concorda que a divisão é de vocês para perder. Eu acho que é o time mais dominante, é o time da AFC que tem mais possibilidade de ter uma run nos playoffs assim, mas assim, sempre tem que abrir o olho, né? Sempre tem aquele joguinho ali safado divisional que você pode perder, que de repente vai se complicando. Quem sabe esse Patriots novo aí não rouba um joguinho do Bills. Talvez o Dolphins também. O Dolphins tem uma tradição com o Patriots que o Tua tá quebrando, que o Tua nunca perdeu pro Patriots, mas antes do Tua a gente tinha uma tradição que era sempre, até com o Tom Brady, era sempre ganhavam em Miami e perdiam em Foxborough. E desde então a gente tá dominando. Vamos ver como é que fica isso. Eu queria que a gente dividisse com os Bills também. Não aguento mais perder pros Bills. Não aguento mais. Todo ano você vai pelos Bills. Esse das ano piores maneiras possíveis. Das piores maneiras possíveis. Ano passado tomou um field goal de 60 reais. Porque não é possível, não tem condições. Não tem condições. Eu falei, não é possível que ele vai acertar esse chute. Não. Eu sei que esse time é zerado, mas não. Eu me recuso a acreditar que ele vai acertar esse chute. Ele vai lá e acerta. Como
como diria o maior fã e hater ao mesmo tempo, o Paulo Antunes, né? O Bills joga 2 vezes em casa no, quando é com o Dolphins. Bom, a gente joga em Miami na nona, em novembro, né? Vai estar começando a esfriar, né? Porque o pessoal fala que o bom de Miami é pros adversários, né? Ficar ruim pros adversários quando tá muito calor. Mas esse ano eu tenho a gente, né, como torcedor do Bills, a gente tem uma boa expectativa, né, pelo time ter se mexido aí no quesito defensivo, que é sempre o que dá aquele medo na gente. Mas falando sobre a divisão, né, eu ainda não acredito que o Patriots vai ter essa força toda, então a minha expectativa para essa divisão seria, de novo, né, o Bills vencendo a divisão, o Dolphins em segundo, Patriots e Jets. E eu acho que, de novo, se o Tua continuar saudável, ficar saudável, né, a temporada toda, é uma grande chance aí do Dolphins ir para os playoffs de novo. E como todo mundo falou lá no começo, que a gente tinha o melhor calendário, o calendário também não tá difícil pro Dolphins, né? Tipo, é um calendário aceitável, que dá para fazer bons jogos ali. Mas estamos na expectativa para vencer a divisão de novo. E esse ano é o ano da despedida, né, do nosso estádio. Então, é o que você comentou, Lucas. É facinho chegar lá no último jogo contra o Jets, jogo de despedida em casa, e o Jets aprontar para cima da gente. E agora é na terceira semana, já é Bills e Dolphins lá em Orchard Park. Não vai estar frio, então não tem desculpa. Esse ano fizeram de forma equilibrada, nem botaram o calor aloprado, nem botaram o jogo em dezembro. Exato. Foi justo. Eu acho que foi 2 anos atrás, né, que teve um jogo lá em Miami, acho que foi semana 2, que tinha jogador do Bills passando mal em campo. E aí o outro jogo foi no fim da temporada, uma nevasca lascada em Buffalo. Foi o extremo, né? O calor infernal e o frio infernal. Essa temporada eles foram compreensíveis com os times, né? Impressionante. Mas isso aí, senhores. Falamos da AFC Leste hoje. Para encerrar aqui a nossa série, falando dos nossos adversários. E, primeiramente eu agradeço aqui a presença do Lucas, né, que topou mais uma vez participar aqui do programa, se dispôs a falar do seu time e de outros, né, que é sempre importante citar. E, muito obrigado, Lucas, pela presença, tamo junto. Sempre será muito bem-vindo aqui no nosso podcast, meu querido. Obrigado, pessoal, foi um prazer contribuir um pouquinho aqui com vocês. E eu espero que essa temporada seja muito boa para os nossos times, um pouco melhor para o Dolphins, que a gente ganha a divisão, que não acho que vai acontecer, mas enfim, agradeço pelo convite, sempre honrado, e quando precisarem podem me chamar. E passando só para divulgar rapidinho, minha página com o pessoal, Nicolas e Cadu principalmente, é o Finsverso, a gente tem Twitter e tem no Spotify também pelo mesmo nome, Finsverso Podcast. É isso aí. O Eric, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, meu querido. Tamo junto. Obrigado você, Celhão. Obrigado, Lucas, aí pela companhia nesse podcast, pelos insights sobre o Dolphins. Já tô seguindo o Finsverso aqui. E é isso aí. Go Bills e bora pra temporada que tá chegando domingo, cara. Tá chegando domingo. É isso, meu querido. A temporada é logo ali. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de deixar um like no vídeo. Se você está assistindo no YouTube ou no Spotify, você pode deixar sua avaliação no Spotify também, que vai ajudar muita gente. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, também vai ajudar muito. Sigam lá o @blog dos Bills no Instagram. Sigam o Finsverso para ficar ligado no Miami Dolphins, saber o que aguardar nessa temporada, né? E valeu demais a todo mundo. A temporada está prestes a começar finalmente. Muito obrigado, Go Bills, e até a próxima.